Vamos iniciar uma playlist somente com questões da SES Gran Rio, dessa banca. E essa primeira questão ela trata sobre frações, operações com frações, uma interpretação aqui bem interessante. Na tela. Um automóvel parte para uma viagem com o tanque cheio. Depois de percorrer 3/8 do percurso dessa viagem, seu tanque está com a metade do combustível inicial. Então, dá uma paradinha aqui. Eu fiz aqui um esquema exatamente do percurso. Né? Esse percurso aqui eu dividi em 8 partes, porque inicialmente eu percorreu 3/8 do percurso. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, esse automóvel ele percorreu 3/8, vou pegar 3 partes aqui, 3/8 da viagem. 3/8. E o seu tanque, quando ele percorreu esses 3/8, o seu tanque ficou com metade do combustível inicial. Então, bem aqui, no final dos 3/8, ele ficou com metade do combustível, no meio. Tudo bem, continuando. Nesse momento, o motorista para em um posto de gasolina e coloca combustível correspondente a 1/3 da capacidade do tanque. Ou seja, ele tinha metade do tanque, e colocou mais 1/3, ou seja, mais 1/3. Então, vamos ver com quanto ele vai ficar de combustível. Aqui nós temos uma adição com frações. Numa adição com frações, veja que os denominadores eles são diferentes. Então, a gente não pode simplesmente somar do jeito que está. A gente tem que fazer com que os denominadores se tornem iguais. Ou então aplicar uma regrinha bem interessante, um método interessante, que ele é conhecido popularmente na internet como o método da borboleta. Como é que seria esse método? Você multiplica os denominadores, 2 vezes 3, 6. Coloca aqui o 6. Em seguida faz uma multiplicação cruzada. O 3 multiplica o 1, que dá 3. O 2 multiplica o 1, que dá 2. Em seguida soma. 3 mais 2, 5. Ou seja, agora o tanque, ele ficou com 5/6, quase cheio aí, para ele poder continuar o seu percurso. Ó. O que é que vai acontecer agora? Resta, para ele terminar essa viagem, ele já percorreu 3/8, então resta 5/8. Então, para percorrer 5/8, ele tem 5/6 do tanque, ou seja, 5/6. Pronto, agora aqui, ó. Considerando que o consumo é diretamente proporcional à distância percorrida, ao final da viagem o tanque estará o quê? Vazio, com 1/6, 1/4, 1/3, 1/2 da capacidade. Bom, quando ele diz que o consumo é diretamente proporcional à distância percorrida, o que é que a gente faz? O que significa isso? Significa que quanto maior a distância, maior o consumo. Quanto menor a distância, menor o consumo. Você pode aplicar aqui uma regra de 3. Ó. Então, como é que seria essa regra de 3? Nós já sabemos que 3/8 do percurso, ele utilizou metade do tanque, ou seja, 1/2. Resta 5/8. Com 5/8 que ele tem que percorrer, ele vai precisar de quanto de combustível? Vou chamar de X. Então aqui a gente pode fazer a multiplicação cruzada. O 3/8 multiplica o x e o 5/8 multiplica o meio. 3/8 vezes x dá 3x sobre 8. Igual 5/8 multiplicado por 1 meio. Então coloca 5/8 vezes 1 meio. Pronto, aqui a gente pode fazer uma simplificação. Ó. Esse 8 aqui a gente pode cancelar com esse 8. Em seguida, o que é que sobrou? Sobrou 3x aqui, no caso 3x sobre 1, igual, e o 5 multiplica 1, vai dar 5. Sobrou 2. A gente pode fazer novamente uma regra de 3. Ó. O 2 multiplica o 3x, multiplica cruzado, 2 vezes 3x, 6x, e 5 multiplicado por 1 vai dar 5. Tirando o valor de x, ele vai precisar de 5/6, porque o 6 está multiplicando, passa dividindo, ele vai precisar de 5/6
de combustível, ou seja, que é exatamente o que ele tinha colocado. Ele tinha acrescentado, ele tinha 1,5, acrescentou 1/3, ficou com 5/6. Ou seja, quando ele chegar no final do percurso aqui, ele vai ter gastado todo o combustível do tanque. Ou seja, ao final da viagem o tanque estará vazio e tem ar.